Olá, amiguinhos! Aqui você aprende lindas histórias da Bíblia de forma divertida. Vamos lá! O arrependimento de Pedro. Olá, pequenos heróis! Sejam muito bem-vindos ao canal Pequenos Heróis da Bíblia. Hoje vamos conhecer um herói impulsivo que nos ensina a lição mais importante de todas. Não importa o quão grande seja a sua falha, o amor e o perdão de Jesus são ainda maiores. Vamos mergulhar na história de Pedro, o apóstolo do arrependimento sincero. Essa aventura nos ensinará que a verdadeira força não é nunca cair, mas sim ter a coragem de se levantar e de chorar amargamente pelo erro. Introdução ao herói e ao conflito. Pedro era um pescador de temperamento forte, o líder natural entre os 12 discípulos. Ele era o primeiro a falar e o primeiro a agir. Foi ele quem andou sobre as águas e quem confessou, com ousadia, que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro era cheio de coragem e autoconfiança. Na última ceia, Jesus havia falado coisas sérias sobre a traição e a fuga. Pedro, em sua certeza, fez uma promessa ousada. Pedro, voz confiante: Senhor, ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. Eu darei a minha vida pelo Senhor. Jesus, voz séria e suave: Pedro, você tem certeza? Eu lhe digo, antes que o galo cante 2 vezes nesta noite, você me negará 3 vezes. Pedro, irritado por ser contrariado, insistiu na sua força. Pedro, voz teimosa: de maneira nenhuma, ainda que eu tenha de morrer contigo, eu não te negarei. O conflito de Pedro era sua autoconfiança. Ele confiava mais na sua própria força e amor do que na palavra de Jesus. O tenso encontro. A profecia de Jesus se cumpriu rapidamente. Naquela mesma noite, Jesus foi preso no jardim do Getsêmani. Pedro, com sua coragem impulsiva, puxou uma espada e cortou a orelha de Malco, um dos servos do sumo sacerdote. Jesus o repreendeu e curou o homem. A bravura de Pedro durou pouco. Quando Jesus foi levado ao palácio do sumo sacerdote, Pedro o seguiu, mas ficou do lado de fora, junto aos servos e guardas, aquecendo-se junto à fogueira. Ali, no pátio, a confiança de Pedro se desfez em 3 encontros com a verdade. Primeira negação. Uma serva, olhando para ele: Você também estava com Jesus, o Nazareno? Pedro, com medo, olhando ao redor: Não sei do que você está falando. Saiu apressadamente o primeiro erro. Foi um susto, mas ele continuou ali. A omissão logo se tornou mentira. Segunda negação. Outra serva o viu e disse aos que estavam por perto. Outra serva, apontando: Este aqui estava com Jesus, o Nazareno. Pedro, curando, irritado: Eu não conheço esse homem de quem vocês estão falando. O erro se aprofundou. Ele usou de má vontade para negar seu mestre. O Evangelho de Marcos nos diz que, neste momento, o galo cantou a primeira vez. Mas Pedro não se lembrou da profecia. Terceira negação. Cerca de 1 hora depois, outros que estavam no pátio vieram até ele. Homem próximo, reconhecendo o sotaque: É claro que você é um deles. Seu jeito de falar o denuncia. Pedro, com raiva, praguejando: Eu juro que eu não conheço esse homem. A terceira negação foi a pior. Ele praguejou para convencer as pessoas de que não era discípulo de Jesus. Um milagre. O olhar de Jesus, enquanto as últimas palavras de negação de Pedro saíam de sua boca, no exato momento, o galo cantou pela segunda vez. Naquele mesmo instante, a Bíblia nos diz que Jesus estava sendo levado para dentro. E Jesus virou-se e olhou diretamente para Pedro. Não era um olhar de raiva, nem de condenação, mas um olhar de profunda tristeza e amor. Era o olhar que dizia: Pedro, eu te avisei, eu te amo. Apesar disso, o olhar de Jesus foi o verdadeiro milagre. Não foi fogo do céu, mas o fogo da consciência. O olhar quebrou o coração de Pedro. Ele se lembrou da profecia: Antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Pedro saiu dali. Ele não ficou para brigar ou se defender. Ele foi para fora, para a escuridão, e chorou amargamente. Ele chorou pelo seu fracasso, pela sua traição e pela dor que causou
ao seu mestre. Foi um choro de quebrantamento total. O verdadeiro arrependimento de Pedro não foi uma desculpa, mas uma dor profunda por ter ofendido aquele que ele mais amava. Quando Jesus ressuscitou, qual foi a primeira mensagem dele? A Pedro: anjo, para as mulheres no túmulo, vão e digam aos discípulos, e a Pedro, que ele vai adiante de vocês, na Galileia. Jesus fez questão de citar Pedro. Aquele que falhou miseravelmente não foi excluído, mas chamado de volta pelo nome, para o encontro de amor na praia. Mais tarde na praia, Jesus perguntou a Pedro 3 vezes: Simão, filho de Jonas, você me ama? Com cada pergunta, Jesus dava a Pedro a chance de desfazer cada negação com uma afirmação de amor. Pedro não se gabou mais. Ele apenas respondeu com humildade e verdade: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. A lição da história e aplicação. Pequenos heróis. O que aprendemos com a queda e o arrependimento de Pedro? Cuidado com a autoconfiança. A maior lição de Pedro é que a confiança em nós mesmos nos derruba. Ele achou que era forte o suficiente para nunca falhar. A verdadeira força vem da nossa dependência total de Jesus, reconhecendo que sem Ele somos fracos. O olhar que restaura. O arrependimento de Pedro foi ativado pelo olhar de Jesus. Não importa o quão feio seja o seu erro, uma mentira, desobediência, bullying, o olhar de Jesus não é de condenação, mas de convite ao arrependimento. O choro amargo de Pedro levou à restauração. O amor é maior que o erro. A falha de Pedro foi grande, mas o perdão de Jesus foi maior. Jesus restaurou Pedro e o usou de forma poderosa para construir a sua igreja. Não deixe que seus erros te definam. Se você se arrepender de verdade, Ele te chamará pelo nome e te usará para coisas grandiosas. Nosso desafio é, quando cairmos, não fugir, mas permitir que o olhar de Jesus nos quebre, para que Ele possa nos levantar e nos restaurar. Conclusão. E aí, pequenos heróis? Gostaram de descobrir que o perdão de Jesus é a força que nos restaura? Se você entendeu que Jesus te ama, apesar dos seus erros, curta este vídeo, inscreva-se no canal para fazer parte da nossa jornada de fé e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas aventuras. Vamos fazer uma oração agora, pedindo a Jesus a humildade e o arrependimento sincero de Pedro. Oração. Pai, nós te agradecemos pela história de Pedro. Reconhecemos que somos fracos e que muitas vezes falhamos. Perdoa-nos pelas vezes em que confiamos mais em nós mesmos do que em Ti. Pedimos que, quando errarmos, o Teu olhar de amor e misericórdia nos encontre. Dá-nos a coragem de chorar pelos nossos pecados e a humildade de aceitar a restauração que só Tu podes dar. Em nome de Jesus, amém. Lembre-se, o amor de Jesus não falha. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Pequenos Heróis da Bíblia. Gostou? Para não perder as próximas histórias, se inscreva no canal e ative o sininho.